Olá, hoje o tema da nossa palestra faz referência a uma das dimensões internas do ser humano, que é a dimensão da luz. Em palestras anteriores eu comentei especificamente sobre uma outra dimensão do ser humano, que é a dimensão da sombra. Sugiro a você que depois revisite esta palestra no Metaflix, para que você então entenda o contexto maior envolvendo a dimensão da luz e a dimensão da sombra. A dimensão da luz também é conhecida comumente como sendo a dimensão da alma, a presença da alma em nós. O que é ou o que seria esta coisa que nós conhecemos como alma, esse universo interior e subjetivo? A falta de consciência de tantos recursos interiores que nós possuímos nos causa uma série de problemas. E ao longo dos meus estudos, das minhas vivências internas, eu cheguei a uma conclusão muito simples. Quando o ser humano, quando você se equilibra com você, você automaticamente entra em equilíbrio com o universo. E deste equilíbrio universal, nós então atingimos um estado de funcionalidade maior em que a nossa vida começa a simplesmente fluir e se equilibrar em todos os sentidos. Portanto, este equilíbrio com você mesmo, logo com o universo, depende muito da sua habilidade de equilibrar essas duas dimensões tão importantes, que é a dimensão da luz e a dimensão da sombra. Na palestra sobre sombra, eu comentei que a dimensão da sombra é exatamente o nosso lado de potência, ou seja, é o nosso lado que rege os caminhos da matéria e os caminhos de manifestação dos nossos recursos aqui na matéria. A nossa sombra é exatamente aquele aspecto que nos dá este poder pessoal, essa potência para concretizar na matéria o nosso pensamento. Se você não tiver a potência necessária ou uma boa relação com esse lado sombra, você não terá a potência ou a força para plasmar na matéria os seus projetos, os seus sonhos, logo o seu pensamento. Dentro da psicologia xamânica, a dimensão da sombra também é vista como o nosso universo do animal de poder. É muito comum nos rituais xamânicos o xamã iniciar as pessoas para que elas possam ter um contato com o seu animal de poder. E segundo essa visão xamânica, no momento em que você recupera e se conecta com esse animal de poder, você então passa a ter um aliado muito poderoso que poderá lhe auxiliar muito na forma como você está coordenando o seu universo material. Aqui nós vamos então fazer um estudo bem aprofundado para que você entenda o que é essa dimensão em você e como usar essa dimensão luminosa e o que é esta dimensão luminosa. Lembrando que o intuito é fornecer as bases para que você cada vez mais se harmonize com a sua natureza e se harmonize com o universo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre um ponto muito importante, que é alguns dos postulados que eu considero fundamentais, que seriam os postulados metafísicos. Nesta palestra nós iremos nos basear em alguns dos postulados metafísicos que regem a nossa dinâmica na nossa existência. O primeiro postulado diz o seguinte: a natureza é relativa. Logo, a natureza não pensa em termos de certo e errado, bem e mal. A natureza pensa em termos de funcionalidade. Algo funciona e algo não funciona. Então, se a natureza pensa, entre aspas, em termos de função, nós temos a possibilidade de funcionar ou não funcionar nesta realidade. A questão é que, ao longo da nossa trajetória, nós absorvemos uma série de informações que muitas vezes nos coloca contra a nossa natureza mais profunda. E se você não estiver
em harmonia ou a favor da sua natureza, você então impedirá com que forças internas se manifestem ao seu favor. Eu sempre costumo definir e separar o conceito de natureza e normalidade na minha abordagem, porque boa parte do tempo nós estamos sendo compelidos a funcionarmos de uma forma normal, ao invés de funcionarmos baseando-nos na nossa natureza. E se você está preso neste processo de normalidade, você terá inevitavelmente uma série de questões que irão criar disfunções na sua vida, seja em uma esfera, seja em outra. O segundo postulado diz que a coesão desperta as forças do universo ao seu favor. A partir do momento que você vai ganhando coesão, nós iremos falar um pouco sobre isso também, o que é estar coeso ou ter coesão, mas a partir do instante que você se aprofunda em termos de ser um ser mais coeso, este processo de coesão faz com que as forças do universo cooperem com você. Na psicologia analítica, Jung define este processo contínuo e constante de coesão como um processo de individuação, o exercício de ser cada vez mais si mesmo. Segundo Jung, este movimento de individuação seria um movimento de diferenciação constante. Ou seja, quanto mais você se diferenciar, mais íntegro e mais coeso você se torna. Segundo ainda Jung, através do movimento de diferenciação, chegaria um momento em que você deixaria de acatar as orientações externas para então se submeter às orientações mais profundas do seu self, que também é chamado de totalidade. Ou seja, você se tornar um ser autorreferenciado, tendo a sensibilidade e a profundidade para sentir os desígnios deste aspecto mais profundo, mais amplo, que seria então o self ou o seu eu autêntico. Então, esse postulado ele é muito importante porque também ele faz referência à necessidade de estarmos harmonizados com o nosso elemento, com a nossa natureza. E o terceiro postulado metafísico também faz referência a um ponto crucial no desenvolvimento e, na minha opinião, é o ponto de mutação no desenvolvimento humano, que diz o seguinte: a integração harmônica vem pela diferença. No universo, nada é igual a nada. Tudo é diferente. Nós temos estruturas cósmicas sendo geradas a cada momento, organismos que estão sendo criados a cada momento e, miraculosamente, nada é igual a nada. Podemos ter estruturas similares, mas não idênticas. Isto mostra dois pontos incríveis. Primeiro, que o universo é a favor da diferença. E se o universo é a favor da diferença, e se todo este universo amplo que nós conhecemos se mantém em equilíbrio, isto quer dizer que o processo de harmonização, o processo de equilíbrio está em função da diferença e não da igualdade. Um outro aspecto importante é que alguma coisa existe no universo e esta coisa é infinitamente inteligente, porque esta coisa é capaz de criar a cada segundo estruturas novas, mostrando que por detrás do universo existe um princípio profundamente criativo, profundamente inteligente, que está intimamente relacionado, e certamente nós somos parte deste princípio criativo e inteligente. Então, a partir desses três postulados metafísicos, nós poderemos compreender e entender como funcionam essas dimensões inteligentes em nós, né, a sombra e a luz, sob uma ótica e uma perspectiva livre de dogmas, livre da conceituação humana de certo e errado e bem e mal,
porque bem e mal e certo e errado são apenas construções humanas. A inteligência do universo, a natureza como um todo, funciona e se equilibra dinamicamente a partir apenas daquilo que funciona. Na natureza, se você observar bem os organismos vivos que não funcionam direito, eles acabam sendo superados e aqueles que funcionam, logo que conseguem se adaptar ao meio, persistem e se desenvolvem. Então, o conteúdo aqui e o contexto que nós vamos trabalhar é como otimizar a sua funcionalidade, como você pode ser eficiente na sua existência e, consequentemente, realizar o seu potencial na sua realidade. Cada um de nós somos formados por uma miríade de virtudes, de potenciais e de forças que se arranjam de uma forma muito única e, portanto, esse arranjo único de forças, esta constelação de virtudes, quando organizados, resultam na manifestação da individualidade. Então, eu estou aqui como indivíduo, você está aí como indivíduo e podemos dizer que nós somos organismos arranjados de uma forma muito única para representar a consciência maior ou a consciência cósmica. E se isso está acontecendo desta forma, se nós somos um aspecto desta consciência cósmica e esta consciência cósmica ela quer se manifestar através de nós, isso nos leva também à seguinte reflexão: quanto mais nos harmonizarmos, quanto mais nos aprimorarmos, mais esta consciência cósmica se manifesta através de nós. E isso envolve, mais uma vez, a necessidade de equilibrarmos essas duas dimensões, porque esse estado de harmonia e de aprimoramento vem deste equilíbrio entre a dimensão da luz e da sombra. E o quarto postulado metafísico é um postulado muito simples e é uma constatação muito clara. O ser humano não tem defeitos. O ser humano possui funções. Se essas funções forem deformadas, distorcidas por crenças ou por valores que apreendemos do meio, essas funções deformadas passarão a não se expressar de uma forma funcional, criando então uma disfunção. E essa disfunção normalmente nós rotulamos como defeito. Mas o ser humano, ele é um aglomerado de funções. Lembre, a natureza pensa em termos de função. E você foi projetado para funcionar, para que o propósito por trás da sua manifestação possa se realizar. Quando você começa a ter esse olhar mais natural e começa a entender que você é um indivíduo funcional, fica muito mais leve lidar conosco, lidar com os nossos processos interiores. Resta saber quais são os caminhos e os meios ou ferramentas mais adequadas para que você retire do seu ser toda a capa conceitual, toda a capa de crenças ou de valores que até o momento vem deformando a sua natureza, fazendo com que você então crie uma série de dificuldades e problemas. De posse desses postulados, nós podemos também avançar um pouco mais e entender que nós estamos numa trajetória evolutiva em que estamos caminhando uns com passos mais lentos, outros com passos mais largos, para deixar o processo do egocentrismo e aproximarmos cada vez mais do cosmocentrismo. O cosmocentrismo é, na verdade, um estado em que você já está acatando mais a sua natureza, mais a esta consciência ampla da qual você faz parte. Todo o processo egocêntrico é um processo mental baseado numa série de aprendizados que você veio adquirindo ao longo da sua jornada, que faz com que você desenvolva hábitos de comportamento, atitudes, mentalidades
que o levam a se contrapor à dinâmica natural do universo. Por exemplo, o hábito de resistir à realidade, o hábito de negar, o hábito de sentir medo, o hábito de sentir ansiedade e tantos outros hábitos reativos que o colocam presos ao processo egocêntrico. Já a dinâmica cosmocêntrica é quando você começa a ser a sua própria referência e coloca como núcleo esta consciência em você que é capaz de manifestar e te orientar pelo caminho que trará a sua realização. O equilíbrio das dimensões luz e sombra também tem como implicação torná-lo cosmocêntrico, torná-lo um ser adaptado à realidade, adaptado às tuas sensações, aos teus sentimentos e principalmente às suas dimensões mais profundas. Esta consciência em nós, que nós poderíamos também aqui chamar de eu autêntico, o eu genuíno, o eu original, está se manifestando simultaneamente em dois mundos. Didaticamente, vamos chamar de dois mundos. Em um mundo você tem o mundo dos potenciais, o mundo em que você tem todas as possibilidades disponíveis. Esse mundo dos potenciais, Platão, na sua abordagem, chamava do mundo das ideias. Então nós temos o mundo dos potenciais e nós temos um outro mundo, que é o mundo da realização, o mundo em que os potenciais se realizam enquanto matéria ou realidade. Então, boa parte do tempo estamos transitando por esses dois mundos sem nos darmos conta. E nós aqui somos exatamente o link entre esses dois mundos, o mundo dos potenciais e o mundo da realização. Quando falamos de realização, estamos falando do plano concreto, o plano no qual nós estamos aqui agora vivenciando. Sendo assim, se estamos aqui e se estamos lá também, e se a nossa manifestação ela obedece a um plano bidimensional, significa que o exercício da existência consiste na sua habilidade de manifestar os potenciais e realizá-los aqui no plano concreto. E essa possibilidade de manifestação do potencial realizando-se aqui no plano concreto tem muito a ver com a dimensão da luz e a dimensão da sombra. Por quê? Se você tem um pensamento ou um projeto, uma ideia que você quer realizar, e se você não tiver a potência necessária, você não terá energia suficiente para realizar. Se você tiver muita potência, muita força, muito poder pessoal para realizar, mas se você não tiver o sentido ou a ideia para usar essa potência, você também não irá conseguir manifestar. Daí a necessidade de equilibrar a dimensão de luz e sombra, porque a dimensão da luz é exatamente a dimensão do sentido, a dimensão do direcionamento, que é o que nós iremos explorar daqui a pouco. Nós temos, cada um de nós, possuímos uma espécie de matriz espiritual. Nessa matriz espiritual você possui a biblioteca do espírito, todas as informações, tudo aquilo que você já compilou no seu histórico multiexistencial está organizado, armazenado numa verdadeira espécie de biblioteca. Além de todo esse material compilado, há também o projeto perfeito daquilo que você deve ser, né, na sua existência. Uma matriz, ou seja, você realizado, você enquanto um ser que está realmente manifestando os seus potenciais, como se fosse uma espécie de um design. Há um design a seu respeito, que é a sua manifestação perfeita, e isso está na sua matriz espiritual, como um DNA cósmico que você possui.